Vamos começar logo pelo início da campanha eleitoral. Logo no primeiro dia foram relatados alguns ilícitos eleitorais por parte de vários partidos. A Renamo não é exceção. Fala-se de colagem de material de campanha em instituições públicas, em sinais de trânsito. Como é que a Renamo está a lidar com esse fato de ilícitos eleitorais? Bom, nós como Renamo orientamos a todos os nossos membros e simpatizantes para que no âmbito da colagem dos panfletos observassem aquilo que a lei eleitoral prevê, observassem estritamente aquilo que a lei prevê. Em casos, por isso que em casos relatados em que haja algum tipo de descumprimento, prontamente recomendamos e advertimos para que não aconteça e retire-se o manifesto, e retire-se os panfletos. Mas até então, está tudo a decorrer na normalidade. Os colegas estão a fazer o trabalho no campo, no terreno, e está a correr tudo normal. E a Renamo, se ganhar, quer imprimir uma gama de alterações profundas na governação para rentabilizar os recursos, com vista a suportar áreas-chave como saúde, segurança, educação e defesa. Como é que a Renamo pretende materializar esta promessa, atendendo e considerando principalmente a questão de terrorismo e sequestros em Maputo? Bom, o Manifesto da Renamo ele é baseado em 5 pilares. E um dos pilares é justamente esta, a questão da segurança e defesa da soberania do país. A questão da soberania e de segurança do país é uma questão que não deve ser tratada de forma leviana. É preciso que, antes de mais nada, crie-se condições para que para que a nossa força de defesa e segurança possa garantir que o nosso território seja um território, um espaço de segurança. E que, com reformas dentro das forças de defesa e segurança e em outras forças paramilitares, possa reestruturar no sentido de responder aos desafios da contemporaneidade, entre eles a modernização da nossa força de defesa e segurança, a formação constante, a motivação e ao acompanhamento do desenvolvimento tecnológico são dos principais elementos que achamos que, quando introduzidos dentro do pilar de segurança, defesa e soberania no país, podem salvaguardar aquilo que é o nosso território e garantir que não sejamos, não sejamos vítimas constantes do terrorismo. Mas também acreditamos no processo da cooperação com alguns países que têm vindo a trabalhar nesta matéria. E mesmo nós internamente achamos que há inteligência suficiente para que se busque dela para fazer com que haja uma cooperação de ambas forças com vista a salvaguardar a, a segurança e a segurança do nosso território. E uma das questões que nós temos em conta nesta questão do terrorismo é que, mais do que procurar garantir a soberania do território, é preciso, em algum momento, ouvir destas forças, desses atores envolvidos, o que é que está por detrás em Cabo Delgado e perceber quais as possíveis saídas, porque não existe, nosso entender, ah, não existe espaço para que, diante da situação que se vive em Cabo Delgado, tornemos-nos apáticos nesta situação. É uma situação que já criou milhares de deslocados e nós, como Renamo, acreditamos que é preciso que se construa um espaço de diálogo tanto com a população local, porque ela pode ser um pilar muito importante na consolidação da defesa do território, porque está em constante contato com os terroristas pelo fato de eles, em algum momento, atacarem as suas residências. Então, há aqui um saber que não pode ser desprezado destes saberes populacionais locais, que deve ser trazido à mesa e buscar soluções de forma coletiva. Fala de modernização, a cooperação com outros países. Se formos adequar um pouco no tempo, a Moçambique já cooperou com a União Europeia, com outros países na questão de formação, na questão de reforço também das forças de defesa em Cabo Delgado. Fala também da interação com as comunidades. Há várias organizações não governamentais a operarem em Cabo Delgado e a sensibilização tem sido uma das iniciativas dessas organizações. Na sua opinião, esses esforços que já são feitos não estão a ser feitos de forma adequada ou não estão a surtir efeitos desejados? O que é que está a falhar
neste momento para a Renamo voltar a levantar essas propostas para combater a questão da insurgência em Cabo Delgado? É preciso perceber quais são os reais motivos da insurgência em Cabo Delgado. É preciso procurar perceber, e acho que a modernização em tecnologia irá permitir-nos rastrear com muita facilidade e muita sabedoria os elementos envolvidos neste processo de Cabo Delgado. A cooperação, ela não deve ser no sentido de tirar dividendos, no sentido de ah, tornarmos-nos eternos mendigos. Esta cooperação que nós nos referimos é uma cooperação de win-win, em que há transferência de tecnologia, há transferência de saberes, a Então, tecnologia. desculpa interromper, então neste momento isso não está a acontecer. Bom, se estivesse a acontecer a transformação, se houvesse a transferência de tecnologia, ainda não precisaríamos, por exemplo, de permanecer com forças estrangeiras no nosso território. A nossa soberania deve ser salvaguardada pelos moçambicanos. Então, não se pode admitir, por exemplo, que a nossa soberania esteja nas mãos dos outros por muito tempo, a menos que seja uma intervenção pontual com vista a estancar o mal. Mas o que está acontecendo em Cabo Delgado já passa muito tempo e há forças que constantemente têm estado lá, que têm se mostrado muito eficientes, às vezes, em relação à nossa própria força local, e isso a nós nos preocupa, porque é preciso, em algum momento, assumir a responsabilidade que nós temos como país e como moçambicanos, que tudo e a defesa da nossa soberania cabe aos moçambicanos. Os moçambicanos devem estar em primeiro na defesa dos seus problemas, na busca de soluções para os seus problemas. Falando especificamente do presidente da Renamo, é um assunto dominante em Moçambique. Todo mundo pergunta onde é que está o Suf Momad, e em entrevistas a outros órgãos de comunicação, já o porta-voz da Renamo já informou que o presidente da Renamo está a cumprir a agenda do partido fora do país, mas eu faço uma pergunta de insistência. Qual é essa agenda do partido exatamente que o líder da Renamo está a cumprir e onde é que está exatamente o Suf Momad? Bom, estamos num período eleitoral, cada partido elabora a sua estratégia e sua governo. Neste momento, a agenda que o presidente está a cumprir é uma agenda que visa dinamizar o propósito da Renamo com vista a salvaguardar os resultados que nos propomos no final do processo eleitoral. De tal maneira que esta agenda, por se tratar de uma agenda interna do partido, não poderei partilhar neste momento. Mas essa agenda é uma agenda que tem que ser materializada a nível internacional. O Partido Renamo é um partido que tem cooperações, tem relações bilaterais com outros partidos, com outros povos, e acredita que a consolidação da vitória de Renamo não deve transformar Moçambique numa ilha isolada. É um país, deve, antes pelo contrário, viabilizar dinâmicas de cooperação sustentáveis. É neste sentido que encontrar-se, trabalhar cumprir esta agenda enquadra-se justamente no entendimento de que a Renamo não é um partido isolado, mas é um partido que tem cooperações internacionais e que os moçambicanos vivem e cooperam com os outros povos. Dentro do espírito da cooperação, é neste que se enquadra a viagem de Sua Excelência Presidente. E isso não terá um impacto na campanha eleitoral da Renamo? O conhecimento um pouco da nossa história remete-nos, se fazemos um rastreio na nossa história, faz-nos lembrar que em 2014, Sua Excelência, o saudoso presidente Dhlakama, teria iniciado a campanha tardiamente, mas nem por isso não conseguiu ganhar as eleições. Ganhou as eleições e por conta de uma ação da CNE fomos roubados e não foi declarado vencedor. Igualmente, se há de lembrar, nas eleições passadas, Sua Excelência Presidente Ossuf Momad começou ligeiramente atrasado a sua campanha e nem por isso comprometeu a sua vitória. E se recordar também, há de lembrar que temos um candidato aqui mesmo num dos países africanos que só fez campanha 6 dias, porque o resto dos dias estava na cadeia e ainda assim ganhou as eleições. O que está em causa não é como começa o processo, mas é qual a estratégia que se tem, o que é que se pretende e como termina o processo.
Há um ditado muito popular aqui em Moçambique que diz: abrir a loja cedo não significa vender. Então, é preciso ter a estratégia e de tal maneira que nós garantimos que o nosso trabalho não está atrasado, estamos dentro do tempo planificado para o partido, estamos dentro da agenda do partido. Seguindo o provérbio que fez menção aqui, abrir a loja cedo não significa vender. Com essa estratégia da Renamo de abrir a loja um pouquinho tarde, acredita que essa estratégia está a funcionar? A Renamo está a passos largos para vencer essas eleições presidenciais e ganhar uma maioria parlamentar? A Renamo é um partido, não é um indivíduo. A Renamo é um órgão, por isso mesmo tem suas delegações até os postos distritais, nos bairros, e esta estrutura toda tem um comandante que dirige, e essa pessoa chama-se Sua Excelência General Sufumari. E na sua ausência não quer dizer que os trabalhos estão parados, até porque se recorrermos um pouco à teoria de liderança, vamos lembrar que os verdadeiros líderes do mundo são aqueles que atingem os seus objetivos através da cooperação e dos resultados produzidos pelos seus colaboradores. É preciso confiar nos seus colaboradores e entregar o objetivo da instituição e a meta da instituição para que possamos lograr os resultados que nós pretendemos. E neste momento, os nossos objetivos, a nossa meta é ganhar as eleições que se avizinham. A Renamo nunca participa num processo eleitoral para perder. Sempre participamos de forma viva e ativa, com vista a salvaguardar a nossa vitória e que é publicamente conhecida e roubada ainda assim por alguns indivíduos pelos órgãos eleitorais. E que isso é uma coisa do conhecimento público e do domínio público. Muito obrigado pela participação. Acredito que voltaremos a falar mais vezes porque a campanha eleitoral só está no início. Boa continuação e obrigado pela participação.